No vídeo de hoje eu estarei dando algumas dicas de cortes para cabelos cacheados masculinos ou também crespos masculinos, para quem quer cortar o cabelo, quer mandar um estilo novo de corte, quer mudar um pouco o visual e não sabe por onde começar, né? Não sabe por qual corte começar. Estarei mostrando alguns cortes que eu estudei, algum desses cortes, e decidi trazer aqui no canal para vocês verem qual corte pode se adequar melhor ao seu tipo de cabelo, ao seu visual. Realmente eu estarei dando dicas de cortes undercuts para você fazer no seu cabelo, porque existem algumas variedades de tipos de cortes, de categorias de cortes, que é o undercut e o crew cut, que eu estarei falando do crew cut daqui a pouco, beleza? E existem 4 medidas de cortes que você pode utilizar nesse meio aí, que você pode adequar no seu tipo de visual. O taper fade, o low fade, o mid fade e o high fade, né? E o primeiro corte que a gente vai estar falando neste vídeo aqui vai ser o taper fade, né? Que é o corte basicamente que eu fiz no meu cabelo. Tá sumindo agora o degradê, então não vai dar pra ver melhor o corte que eu fiz. O taper fade também pode ser chamado de corte americano aqui no Brasil, né? Algumas pessoas falam corte americano, taper fade. O corte americano é porque o corte é muito utilizado lá no... Gringos utilizam muito esse tipo de corte, então esse corte é um degradê somente no pezinho, então ele favorece mais aqui a parte de baixo, a parte abaixo da média do cabelo, tá ligado? Aqui da lateral, entendeu? Tipo, ele favorece mais o pezinho e deixa um pouco de volume aqui nas laterais em cima, entendeu? Aí o volume todo fica aqui em cima e a parte aqui do pezinho que fica mais cortada, tá ligado? Eu acho que dá pra entender. Se eu mostrar as fotos aqui do lado vai ficar um pouco mais fácil de entender pra vocês. Se o low fade, que é um corte mais na lateral aqui do cabelo, na parte de baixo, que favorece um pouco mais acima do pezinho, tá ligado? Tipo, que seria um degradê um pouco mais acima do pezinho, uma coisa mais quase no meio do crânio, ainda não no meio do crânio, mas quase no meio do crânio. Mas ainda seria um degradê baixo, né? Porque ainda ia favorecer a parte de baixo das laterais do nosso cabelo. Então, mas ainda ficaria um pouco mais acima do pezinho, diferentemente do taper fade, que é um corte mais no pezinho. E esse low fade é um pouco mais acima do pezinho, entendeu? Um pouco mais acima desse corte do taper fade. E também temos o mid fade, que é o corte no meio do crânio. No meio do crânio. Esse corte é feito aqui no meio do crânio, mais acima do low fade e mais acima ainda do corte do taper fade. Então ele é um pouco mais diferente do low fade e do taper fade por isso. É um corte que favorece mais o meio do crânio, o meio do corte, né, digamos assim. O mid fade é basicamente aquele tipo de corte que você usa aqui na parte do meio e deixa um pouco mais de cabelo aqui do lado, um pouco mais volume aqui e o topo da cabeça normal. O high fade já é o corte, já é o mais diferente desses aqui, porque ele favorece totalmente as laterais do cabelo. Então corta totalmente a lateral do cabelo e deixa só a parte de cima com o volume do cabelo, com o comprimento do cabelo. O corte do high fade é basicamente aquele corte alto, entendeu? Então por isso que é o nome high fade, é um corte alto e o corte fade, entendeu? É basicamente um high fade, é um alto corte, entendeu? É um corte alto, é basicamente isso. Só que ele favorece mais a parte de cima pelo fato do volume ficar só em cima e não ter nenhum tipo de volume aqui nas laterais, entendeu? E todos esses cortes estão nessa categoria de undercuts, por serem cortes que favorecem mais as partes da lateral do cabelo. Agora o crew cut é bem diferente da categoria de undercut, porque o undercut é um corte que só favorece a parte das laterais do cabelo e deixa o volume, o comprimento do cabelo mais em cima. O crew cut, ele raspa a parte de cima do cabelo, deixando o cabelo de cima mais baixo e a parte das laterais mais baixas também, né? Então o crew cut é um corte mais militar, um corte mais utilizado por militares, até porque muitos militares devem fazer esse tipo de cortes para terem uma visão maior quando estiverem trabalhando ali, é bem mais simples. Mas são essas duas categorias. O undercut são 4 tipos de cortes que você pode utilizar para favorecer a lateral do seu cabelo e consequentemente deixar o volume em cima do seu cabelo. O crew cut já abaixa totalmente o volume de cima do cabelo e abaixa o volume das laterais também. Só que esses cortes undercut, você também pode utilizar essas 4 categorias no crew cut. Você pode utilizar, mesmo abaixando o volume da parte de cima do cabelo, você pode utilizar esses tipos de cortes undercut aqui nas laterais do cabelo.
Então é bem legal porque você pode juntar os dois cortes numa mesma coisa, entendeu? Só que de uma forma completamente diferente. Você só vai estar utilizando um método de medida para cortar nas laterais, mas você ainda estará abaixando o volume da parte de cima do seu cabelo, entendeu? E também com o corte do Crew Cut você pode utilizar vários tipos de métodos também para cuidar dele, como fazendo waves, 360 waves por aí. Você pode utilizar vários tipos desses penteados, dessas coisas diferentes que vão deixar o seu modo de cuidar do cabelo um pouco diferente. Espero que não tenha ficado tão confuso o meu método de explicar aqui para vocês, mas eu tentei dar o meu melhor para tentar explicar de uma forma muito mais simples, e também botei as imagens aqui do lado para não ficar muito difícil de entender as 4 medidas de cortes para cabelos cacheados masculinos também, porque eu não queria que ficasse muito complicado para vocês entenderem. Então isso pode acabar descomplicando um pouco esse entendimento aí. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês a descobrir qual tipo de corte pode combinar mais com você, qual tipo de corte que te interesse mais, tá ligado? Porque muitas vezes você tá com vontade de cortar o seu cabelo, mas você ainda não sabe qual corte você vai utilizar, qual corte você vai se sentir melhor com ele, porque literalmente tem muitos cortes que a gente vai utilizar, não vai se sentir muito legal, e a gente vai poder mudar esse corte e a gente talvez até se sinta muito melhor com esse corte do que com o outro. Talvez o outro se combine mais com o seu tipo de rosto do que aquele corte anterior, entendeu? Então existem muitos tipos de formas que você pode estar escolhendo esse corte sem ficar muito complicado, tá ligado? Pra mim escolher o TP Fade eu tive que ver algumas imagens, tive que ver se combinaria muito mais com o meu tipo de corte, do meu tipo de estilo, entendeu? Porque muitas vezes antes da gente escolher o tipo de corte, a gente não sabe se esse corte vai combinar totalmente com o nosso rosto, se vai combinar com a gente, se a gente vai gostar, porque a gente passa muito tempo com o cabelo grande, eu basicamente sinto muita saudade do meu cabelo muito maior, mas tipo, eu tava com muitas dúvidas se eu cortasse ele ficaria legal da mesma forma que estava antigamente, entendeu? Antes. Então eu espero que eu não tenha complicado mais ainda isso pra você, porque eu queria muito ajudar vocês, eu quero muito ajudar vocês com esse tipo de vídeo, e se eu puder ajudar mais eu vou deixar alguns links aqui de alguns sites onde estarão falando muito mais sobre esses tipos de corte, mostrando mais imagens ainda e especificando um pouco mais como funciona cada tipo de corte para você ter uma ideia de qual corte vai combinar mais com o seu tipo de rosto, com o seu visual que você quer adotar com esse corte, entendeu? É isso, pessoal. Olha, se você quiser me acompanhar, tiver mais dúvidas ainda sobre esses tipos de cabelo, tipo de cortes, me segue no Instagram e me faça algumas perguntas lá na DM se você tiver alguma dúvida. E também tem o meu grupo do Projeto Árvore aqui na descrição, que também tem muita gente o pessoal fala muito de corte lá também, o pessoal tem muitas dúvidas sobre esses negócios. Então talvez isso te ajude bastante, talvez eles te ajudem muito mais ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, galera, e falou!